Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Mais uma publicação aqui de leitura do Código Processual Penal. Eu já peço desculpa a vocês, pois o áudio da leitura ficou ruim mesmo. Aconteceu um problema técnico aqui e acabou que o áudio do microfone não foi captado da câmera. E a gente não pode perder tempo. Não pode perder tempo. Eu poderia fazer de novo, mas não podemos. A prova está chegando e vai assim mesmo. Mas eu prometo que no próximo vídeo o áudio vem bom. Então vamos à quarta parte da leitura do Código Processual Penal. Você pode acessar o material clicando na descrição do vídeo ou você pode ir no Colabora Concurso, procurar pela página do escrevente técnico e acessar aqui Processo Processual Penal TJ 2021. Clicou em cima e a gente vai abrir o arquivo e continuar de onde paramos. 473, começando aí da instrução em plenário. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz, presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Parágrafo 1º. Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos nos mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas por intermédio do juiz presidente. As partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou repetíveis. Artigo 474. A seguir será o acusado interrogado se estiver presente na forma estabelecida no capítulo 3 do título 7 do livro 1 deste Código, com as alterações introduzidas nesta seção. Parágrafo 1º. O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor nesta ordem poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz presidente. Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética eletrônica, estenotípia ou técnica similar destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. Parágrafo único. A transição do registro após feita a degravação constará dos autos dos debates. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Parágrafo 1º. O assistente falará depois do Ministério Público. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e em seguida o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação na forma do artigo 29 deste Código. Fim da acusação, terá a palavra a defesa. A acusação poderá replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário. Artigo 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, e de 1 para a réplica e outra tanto para a tréplica. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo. Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro a da réplica e da tréplica.
observado no parágrafo 1º deste artigo. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado, ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos, com a antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croque ou qualquer outro meio assemelhado cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda ao jurado solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado. Parágrafo 1º. Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Se houver dúvida sobre a questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos. Os jurados, nessa fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz presidente. 481. Se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz presidente dissolverá o conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando às partes também formulá-los e indicar assistente técnico no prazo de 5 dias. Questionário e sua votação. 482. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e seu acusado deve ser absolvido. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia e das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação do interrogatório e das alegações das partes. 473. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação, se o acusado deve ser absolvido, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo 1º. A resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados, os quesitos relativos aos incisos 1 e 2 do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado? Parágrafo 3º. Decidindo os jurados pela ponderação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre causa de diminuição de pena alegada pela defesa, circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo 4º. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Parágrafo 5º. Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada, ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz fará quesito acerca dessas questões para ser respondido após o segundo quesito. Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. Artigo 484. A seguir,
o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata. Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. Não havendo dúvida a ser esclarecido, o juiz presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida à votação. Na falta de sala especial, o juiz presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O juiz presidente admitirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do concílio e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim e 7 a palavra não. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas. As decisões do tribunal do júri serão tomadas por maioria de votos. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas. Parágrafo único. Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando finda à votação. Artigo 491. Encerrada a votação, será o termo que se refere ao artigo 478 deste Código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. Da sentença 492, em seguida o presidente proferirá sentença que, no caso de condenação, fixará a pena base, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, imporá os aumentos ou diminuições da pena em atenção às causas admitidas pelo júri, observará as demais disposições do artigo 387 deste Código. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação. No caso de absolvição, mandará colocar em liberdade o acusado se por outro motivo não estiver preso. Revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas. Imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível. Parágrafo 1º. Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se quando o delito resultante da nova tipificação, se for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos artigos 69 e seguintes da Lei 9.099, de 26 de setembro de 95. Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz presidente do tribunal do júri, aplicando-se no que couber disposto no parágrafo 1º deste artigo. O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha E do inciso 1 do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivamente levar à revisão da condenação. Parágrafo 4º. A apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo.
Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o parágrafo 4º deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso não tem propósito meramente protelatório e levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. Parágrafo 6º. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e da prova da tempestividade, das contra-razões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. Da ata dos trabalhos, de cada sessão de julgamento, o escrivão lavrará a ata assinada pelo presidente e pelas partes. 495. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências, mencionando obrigatoriamente data e hora da instalação dos trabalhos, o magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes, os jurados que deixaram de comparecer, com escusa ou sem ela, e as sanções aplicadas. O ofício ou requerimento de isenção ou dispensa, o sorteio dos jurados suplentes, o adiamento da sessão, se houver ocorrido, com indicação do motivo, a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente, se houver, e a do defensor do acusado. O pregão e a sanção imposta no caso de não comparecimento, as testemunhas dispensadas de depor, o recolhimento das testemunhas ao lugar de onde umas não pudessem ouvir o depoimento das outras, a verificação das cédulas pelo juiz-presidente, a formação do conselho de sentença com registro dos nomes dos jurados sorteados e recusas, o compromisso e o interrogatório com simples referência ao termo, os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos, os incidentes, o julgamento da causa, a publicidade dos atos da instrução plenária, das diligências e da sentença. A falta da ata sujeitará o responsável a sanções administrativa e penal. E aí na próxima a gente continua das atribuições do presidente do tribunal do júri. Em breve vem a quinta parte da leitura e prometo que no final a gente vai sim responder questões do Código Processual Penal. Não esqueça de passar no Colabora Concursos para acessar material e também acessar os simulados, os treinamentos, os questionamentos que tem lá a respeito desse concurso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!